Desde que o homem olhou para o céu pela primeira vez e se perguntou de onde veio, ele tem buscado respostas não apenas nas estrelas, mas também nas profundezas da terra. Sob nossos pés, escondidos há milênios, repousam fragmentos do passado, vestígios silenciosos de mundos esquecidos. Alguns deles foram criados por mãos humanas, outros são restos de uma terra ainda jovem, mas todos guardam algo em comum: a história da origem da nossa própria existência. Hoje você vai embarcar comigo em uma viagem no tempo, uma jornada que atravessa civilizações, espécies e até eras geológicas. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora são os 10 objetos mais antigos já encontrados na história da humanidade. E cada um deles tem uma história que parece desafiar o próprio tempo. Em 10º lugar, está o mecanismo de Anticítera, encontrado no fundo do mar Egeu, na Grécia. Mergulhadores que exploravam um antigo naufrágio descobriram um bloco de bronze corroído e, ao estudá-lo, perceberam que continha engrenagens minúsculas e rodas dentadas perfeitamente ajustadas. Datado de cerca de 2000 anos atrás, esse objeto revelou ser o primeiro computador analógico da história, capaz de prever eclipses, posições planetárias e fases da Lua com precisão impressionante. A complexidade do mecanismo de Anticítera é tamanha que tecnologias semelhantes só voltariam a aparecer mais de 1000 anos depois. Até hoje, os cientistas se perguntam quem o criou e como uma civilização tão antiga dominava tamanha engenharia. Em 9º lugar, temos a estátua de L.V. Mensch, descoberta em uma caverna na Alemanha. Esculpida há cerca de 40.000 anos, em marfim de mamute, ela representa uma figura com corpo humano e cabeça de leão. É considerada a escultura mais antiga do mundo e uma das primeiras representações de algo sobrenatural. A L.V. Mensch mostra que, muito antes das religiões organizadas, o ser humano já imaginava o invisível, sonhava e dava forma ao divino. Nesse momento da história, nasceu o mito, o símbolo que liga o homem ao mistério. Em 8º lugar, está o mural de Sulawesi, na Indonésia. Uma pintura rupestre que retrata caçadores humanos e animais selvagens. Datada de cerca de 45.000 anos, ela é a pintura figurativa mais antiga já descoberta. Em um tempo em que o homem ainda vagava em grupos nômades, ele já sentia a necessidade de contar histórias através da arte. Esse mural não é apenas uma imagem menos. É uma narrativa visual, um testemunho de que a imaginação humana começou muito antes das palavras. Em 7º lugar, encontramos a flauta de Divjibabé, descoberta em uma caverna na Eslovênia. O instrumento foi feito a partir do osso de um urso das cavernas e possui 4 furos perfeitamente alinhados. Datada de aproximadamente 60.000 anos, acredita-se que essa flauta tenha sido feita e tocada por neandertais. Isso muda completamente nossa visão sobre eles. Não eram apenas sobreviventes da era glacial, mas também seres sensíveis, capazes de criar música e emoção. A flauta de Divjibabé prova que antes mesmo da fala articulada, a música já unia corações e ecoava entre as pedras das cavernas. Em 6º lugar, estão as contas de Concha de Blombos, encontradas em uma caverna na África do Sul, datadas de cerca de 75.000 anos. Essas pequenas contas foram cuidadosamente perfuradas e polidas, servindo como colares e pulseiras. São as joias mais antigas conhecidas pela humanidade, e elas marcam um ponto crucial da nossa evolução. O momento em que começamos a nos expressar, a buscar beleza e identidade. A vaidade aqui não é superficial, é símbolo de consciência. O ser humano começava a perceber que era único. Em 5º lugar, temos a lâmina de Ologezaile, encontrada no Quênia. Datada de cerca de 300.000 anos, ela faz parte de um conjunto de ferramentas de pedra extremamente elaboradas. Essa lâmina demonstra planejamento, uso intencional de pigmentos e fabricação especializada, o que indica o surgimento do pensamento abstrato. O homem começava a imaginar antes de agir, a construir, antes de precisar. Era o início da inteligência estratégica que moldaria o destino da espécie humana. Em 4º lugar, está a lança de Skull, Ningen, descoberta em um antigo pântano, na Alemanha. Feita de madeira e perfeitamente balanceada, ela também tem cerca de 300.000 anos, e é considerada a arma de caça mais antiga já conhecida. Criada por Homo heidelbergensis ancestral, direto do ser humano moderno. Essa lança mostra que nossos antepassados já compreendiam princípios de aerodinâmica e precisão. Eles não eram simples caçadores.
Eram engenheiros instintivos, movidos por uma inteligência prática e uma vontade inquebrável de sobreviver. Em terceiro lugar, encontramos a ferramenta de Lomekwi, no Quênia, uma descoberta que reescreveu a história da evolução. Em 2015, fragmentos de pedra lascada foram encontrados e datados em cerca de 3,3 milhões de anos. Essas ferramentas foram feitas antes mesmo do surgimento do gênero Homo, provavelmente por Australopithecus afarensis, o mesmo grupo da famosa Lucy. Essa descoberta prova que a criatividade e o raciocínio técnico existiam antes do homem. A habilidade de transformar a natureza em instrumento talvez seja a centelha original do que chamamos de inteligência. Em segundo lugar, está o martelo de Londres, encontrado no Texas em 1934. Um casal o encontrou parcialmente incrustado em uma rocha, e ao parti-la, revelou-se um martelo de ferro surpreendentemente preservado. O enigma começou quando a rocha ao redor foi datada em até 400 milhões de anos. Como uma ferramenta humana poderia estar dentro de um material tão antigo? A explicação científica mais aceita é que o processo de formação da rocha ocorreu depois, através de mineralização. Mas, para muitos, o martelo de Londres é mais do que um artefato. É um símbolo de que talvez o tempo não seja tão linear quanto pensamos. E, em primeiro lugar, está o zircon de Jack Hills, encontrado na Austrália, menos o objeto mais antigo conhecido na superfície da Terra. É um pequeno cristal azul acinzentado, com mais de 4,4 bilhões de anos. Ele se formou logo após o resfriamento da crosta terrestre, quando a Terra ainda era um inferno de magma. Esse cristal é uma partícula da origem do mundo, o primeiro registro sólido da história do planeta. Ao segurá-lo nas mãos, os cientistas estão literalmente tocando o nascimento da Terra. Esses objetos, do mais recente ao mais antigo, são como marcos deixados pelo próprio tempo. Alguns foram criados pelo homem, outros pela natureza, mas todos contam a mesma história, a história da persistência. Eles nos lembram que a curiosidade, a imaginação e a capacidade de criar sempre estiveram conosco. Desde o primeiro lascar de pedra até o brilho das joias e os cálculos das engrenagens antigas. O tempo passa, as civilizações desaparecem, mas o desejo de compreender o mundo permanece. E talvez esse seja o verdadeiro significado de tudo o que encontramos enterrado na Terra. Cada descoberta não é apenas sobre o passado, é sobre nós, sobre o que fomos, o que somos e o que ainda seremos. Porque o tempo, no fim, não apaga a história, ele apenas a esconde, à espera de que alguém curioso ou bastante a desenterre novamente. E agora me diga, qual desses objetos mais te impressionou?